Bom dia, boa tarde, nação sincera. Estamos mais uma vez nos encontrando para gastarmos um tempinho juntos, para aumentar a nossa intimidade. E hoje realmente nós vamos falar de intimidade. Tira as crianças da sala. Brincadeira, gente, tira mesmo. Hoje eu não vou conversar sozinha. Trouxe uma pessoa muito especial, vim até de Animal Print para poder atrair o olhar, né, mais intenso desse convidado, que aí, né, claro, óbvio e evidente, que é o meu príncipe, meu herói, amor da minha vida. Ai, tchau, passinho. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui, né? Acho que a gente tem muita coisa para conversar e talvez a gente possa te ajudar com as nossas histórias, né? Com o que aconteceu até aqui, tem acontecido, tem sido maravilhoso, né? Ai, que delícia. Bem, Jeová, eu vou logo começar assim, indo direto ao assunto do que eu tinha imaginado da gente conversar hoje, porque eu acho que, assim, deixa eu me organizar mentalmente. Basicamente, a gente tá aqui para ser sincero sobre algum tema, sobre algum assunto que a maioria das pessoas não quer ser sincera, não quer falar o que elas realmente passam, o que elas realmente vivem, o que elas realmente sentem. E eu acredito que nós temos essa liberdade no falar, essa liberdade no viver, e a gente consegue falar muita coisa que as pessoas precisam ouvir até para não se sentirem sozinhas, assim, dentro da sua própria história, entender que não existe nada de anormal no que elas estão vivendo e que existem alternativas, existem caminhos, existe uma... Acho que o mais importante é perceber, né, para quem tá ouvindo, é perceber que pode existir uma comunicação, uma liberdade entre o casal para conversar sobre tópicos sensíveis, que é essa liberdade que faz com que os casais possam experimentar de uma excelente intimidade, né? E aí, hoje nós vamos conversar sobre sexo, só que não é qualquer sexo, é o sexo depois que os filhos chegam. E eu queria que você contasse um pouquinho de como foi a nossa trajetória. Por quê? Porque a gente se conheceu, a gente casou rapidinho, e aí eu já tava ali, né, com o Jaquim no forninho, e rapidinho o Jaquim chegou, e aí a gente teve muito pouco tempo de sexo sem filhos em casa. Então, como é que... Eu não sei nem se tu lembra, não sei nem se eu lembro como era o sexo antes das crianças chegarem. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, começasse nessa direção. Eu tava lembrando agora, né, que a gente tava num evento ontem, né, de inteligência emocional, e quando o palestrante lá disse que conheceu a esposa e em um mês pediu em casamento, né? Aí na hora eu pensei que ele tinha casado em um mês. Aí eu disse pra pessoa que tava do meu lado assim, nossa, ele ganhou de mim. Eu achava isso quase impossível. Aí depois tu viu que ele perdeu. Ela disse do meu lado, eu também, eu pedi, né? Eu fui pedida em um mês. Aí eu, você ennoivou em um mês, né? Eu casei em 2. Em 2 meses, né? Literalmente, que nós nos conhecemos, né? 2 meses e meio. Literalmente, quase fechado 2 meses e meio, quer dizer, 75 dias. Meu Deus. Nós nos conhecemos e nos casamos, né? Não aconselho a ninguém, calma. Não reproduza isso foi feito por especialistas. Então, assim, acho que o nosso casamento, desde cedo, já foi uma coisa assim muito peculiar, né? Uma história diferente. Então, a gente casou em 2 meses e meio e já no primeiro ano de casamento nasceu o Joaquim, né? Foi. Então, realmente, foi muito pouco tempo de sexo, assim, sem filhos em casa, né? E depois que o Joaquim nasceu, né, eu sempre tive muitas dúvidas, né? Até antes, achei que, para começar, eu vou falar até um pouquinho sobre sexo na gravidez, né? Eu achei que eu ficava com muita dúvida, eu não sabia como era que ia ser, né? E em relação ao sexo na gravidez, né? Eu ficava pensando, meu Deus, porque o homem é cheio de neura, né? E assim, gente, nós não somos especialistas em nada, né? Quando você estava falando aí, eu estava lembrando, é apenas um casal normal falando sobre as experiências que tivemos, né?
E eu ficava com muitas dúvidas, né? Você fica, meu Deus, será que eu não tô maltratando a criança, né? Você fica com essas coisas na Literalmente cabeça. dando paulada na cabeça da criança. Literalmente. Eita! Tem que ter assim, liberdade. Você esqueceu. Levanta tua mão direita. Ah, Levanta a mão direita, faz o juramento. Eu juro ser sincero, totalmente sincero. Nada mais do que ser sincero. amém, na vida Amém. e na morte. Pois e eu ficava com muitas dúvidas em relação a isso, mas assim, foi bem tranquilo, né? Eu achei que para nós foi bem tranquilo, a gente não tivemos nenhum problema em relação a isso, mas depois, né, que os filhos nasceram, né, nós hoje somos pais de 3, Isso. né, de 3 filhos, do Joaquim, da Jade e da Liz, e mudou, né? Esse é um fato, a gente não pode dizer que é a mesma coisa, porque não é. Né? Não é. Eu vou aproveitar, já que você começou falando aí da questão da gestação, e eu vou entrar nisso, assim. Tem mulher que fala que tá grávida e tá se sentindo linda, maravilhosa, perfeita, no auge, e eu admiro, eu acho isso incrível, mas não é a grande maioria. A grande maioria das mulheres, quando tá grávida, se sente a pior das criaturas, sente que tá tudo dando errado esteticamente, as roupas não cabem mais, amanhece inchada de um dia de um jeito, de outro de outro, amanhece com a barriga do tamanho, anoitece com a barriga de outro tamanho, e são muitos hormônios, é uma confusão mental absurda. Então, assim, quando o assunto é sexo, tem mulher que fica subindo pelas paredes e tem mulher que não quer nem ver a cara do marido. Mas no final das contas, eu acho que tem muito a ver com como a gente tá se sentindo grávida, porque a gente tá se sentindo feia, né? Não tá se sentindo desejável. E aí, eu queria saber como é né, assim, como foi a tua experiência. Esquece que tu tá falando pra mim, eu não tô grávida, então tá tudo bem, superado esse problema. Sim. Mas assim, como é olhar pra grávida, entendeu? Até porque você teve que olhar pra sua esposa grávida 3 vezes. 3 vezes. 3 momentos diferentes, em 3 estações da vida diferentes. E você namorou com essa grávida. Essas grávida na vez 1, na vez 2, na vez 3, né? Foi. Como foi, assim, isso pra você, em termos de lidar com essa questão da libido mesmo, entendeu? De ter a libido na grávida, entendeu? Entendo. Eu acho que na primeira vez eu tinha mais dúvidas. Na primeira vez, quando o Joaquim foi na gestação do Joaquim, eu tinha mais dúvidas. Meu Deus, eu ficava pensando como é que vai ser, porque é uma mistura de sentimentos, né? É o que eu falei, eu não ia falar sobre isso, mas você tocou no assunto. Aí tem a questão também do visual, de você estar vendo, né? Você mistura muita coisa, pelo menos para mim foi assim, né? Primeiro foi a questão da gestação, seu primeiro filho, você fica, meu Deus, é mais precioso que tudo no mundo, né? E a outra coisa foi, e o visual, como é que vai ser? Porque a minha esposa muda, né? Ganha peso e tal, todas essas coisas, mas, assim, graças a Deus, para mim, foi sendo muito natural. Foi muito natural, assim, foi normal. Tipo, vamos adaptar as coisas, mas fica tudo certo. Porque tem uma hora que a barriga tá muito grande, aí também já não é mais tão confortável. Então você tem que escolher uma posição que dá uma disfarçada, que mexe menos, né, com a cabeça, tanto de um quanto do outro. Isso. Né? Existem algumas coisas que você pode e deve fazer para tornar o momento mais especial, Claro, para não ser sobre a gestação, mas ser sobre a intimidade do casal que precisa continuar sendo fortalecida, né? Assim, foi muito normal, graças a Deus. Não tivemos nenhum problema. Eu não tive nenhum problema em relação a isso. Acho que com o decorrer as coisas foram acontecendo, você vai vendo as mudanças. São rápidas, mas não são tão rápidas assim, né? Não é de uma hora de um dia para noite que você que acordou e tá com aquele barrigão e com, né, e tal, e com os pés inchados, aquelas coisas todas, né? Todas aquelas alterações da maternidade, mas à medida que o tempo foi passando, eu acho que, assim, o fato da gente se dar bem, né, também acho que ajuda bastante. Total. Né? É claro e evidente que o homem é muito mais visual que a mulher, mas também não é só visual, né? Não é só isso. Perfeito. Assim, eu acho que é muito válido e muito importante conversar sobre isso, porque tem gente que coloca muito no romantizar essa questão de mas tá gerando o meu filho. Ai, mas que coisa linda, a criança está crescendo. Você tá romantizando uma coisa que nos meios práticos
não funciona, né? É que nem a maternidade, ela é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, mas é padecer no paraíso, porque você tanto tá muito feliz, muito realizado, como ao mesmo tempo você tá cansado, você tá agoniado, você tem as suas frustrações, você tem as suas renúncias, né? Como o casamento. Tá casado é maravilhoso, você compartilha a vida, você constrói algo junto, você constrói família, mas ao mesmo tempo você tem que renunciar a muitas coisas da sua individualidade, você vai abrir mão da sua privacidade, porque não existe privacidade no casamento. Então, assim, acho que essa questão da intimidade também, né? Eu acho que é você não romantizar ao ponto de comprometer a verdade dos fatos, né? Com relação aos momentos que você está enfrentando. E aí, depois que tem a gestação, tem o parto. E depois do parto, tem uma mulher em uma crise gigante de identidade, porque tem o pico hormonal, tem a crise de identidade de eu não sei mais quem eu sou, agora eu sou mãe, e aí muitas das mães esquecem que elas ganharam mais uma atribuição, elas agora são mães, mas elas não são só mães, elas continuam sendo mulheres, continuam sendo esposa, continua tendo as suas responsabilidades que elas já tinham, elas ganharam a responsabilidade a mais. E tem o choque de realidade, onde você agora voltou para casa do hospital, o bebê não tá mais na barriga, tá nos braços, mas o corpo continua sendo aquele corpo de grávida, e agora um pouquinho mais destruído. E aí ela vai ter que não só ressignificar e aprender a olhar de novo para o próprio corpo, como lidar com a expectativa do marido de como é que vai ser os próximos passos, né? E aí eu queria que você falasse assim, qual é a expectativa do marido nessa hora? Porque eu sei que o homem se esforça para ser compreensivo, de, ela tá vivendo esse momento, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas tem aquela dúvida, tipo, meu Deus, será se vai voltar ao normal? Será se quebrou o brinquedo? Será se... Tem algum será se? Ou quais são eles? Eu acho que, assim, cada filho muda um pouco isso, né? Uhum. No primeiro filho, né, no Joaquim, eu me recordo, assim, que você tá tão... Os dois entram em outro nível, né? Onde o sexo já... É claro que o sexo é muito importante, tá, gente? É muito importante. Maravilhoso. Mas o primeiro filho é muito diferente, né? É muito diferente. Então, você tá assim tão preocupado com aquilo, né? Você tá tão... A frequência, né? A sua frequência tá tão alta, a sua adrenalina tá tão alta em relação a cuidar do bebê, né? É tanto que eu me recordo muito, né? Dos ultrassons, né? Do Joaquim, de quando a gente descobriu o sexo, né? De como foi a hora, eu me lembro de tudo, né? Meu Deus. Tudo, faz 9 anos, né? Uhum. 9 anos, eu me lembro de tudo, assim, aonde a gente tava naquela clínica, lá na Júlio Ventura, ali, né, do Caxias, me lembro demais, na hora que o médico tirou a foto do ultrassom da coxa dele, do fêmur dele, lembra dessa hora? Lembro demais. Pois é, né, e na hora que ele falou, e eu nem esperava que ele fosse falar o sexo, né, naquela hora, mas aí ele já falou e tudo. Já assim, saiu, já vai comemorando, mandando áudio no grupo da família. Foi muito bom. Então, assim, voltando para o assunto, né? Essa fase do Joaquim foi diferente de tudo, porque realmente, assim, eu não tava... A minha expectativa em relação... Assim, eu tô com o meu primeiro filho, né? E eu não tinha uma visão assim, qual é a minha expectativa do corpo da minha mulher? Eu não tinha isso. Que bom. Não tinha isso, assim, naquele momento era o meu filho, era o Joaquim, né? É claro que eu me preocupava com você, mas não dessa forma física, sim, né? Mas de uma forma emocional, né? Digamos assim, a minha preocupação era mais com o seu emocional, com você tá bem, com você tá recuperando a sua saúde, né? Você tá voltando, né, ali aos poucos a ser como era e tudo. Que é um processo... que é um processo penoso. Né, penoso, mas assim, minha atenção ficou muito voltada para o Joaquim, para o filho, então eu não tinha tanto isso. Nos outros filhos, eu acho que porque ficou no meu inconsciente, que eu acredito que seja isso, né? Ficou no meu inconsciente que você voltava muito rápido. Ficou no meu inconsciente isso,
que o seu corpo, né, ele voltava muito rápido. Então, pra mim era natural. A Letícia Desencanou. desencanei, entendeu? Vai já voltar aí, é só uma questãozinha, né? E De tudo, paciência. de paciênciazinha e tudo, vai já ficar de boa de novo, tranquilo. E pronto, assim, pra mim, pessoalmente, foi assim que eu levei e não me atrapalhou. Entendi. Aí, a pergunta que não quer calar. Sim. Quanto tempo você esperou do primeiro filho? Será se a gente pode dizer? Será se é sadio compartilhar essa informação? Não sei. Não sei, porque assim, Resumindo, a gente queimou largada. Por isso que dá medo de dizer. queimou foi bem antes. Foi bem antes Mas você imagina, casal novo, 2 meses. A história explica, né? Nossa história explica isso. Porque quando o Joaquim nasceu, a gente tinha pouco mais de 1 ano de casado, né? Né? Isso mais ou menos, né? Era. Então, o Joaquim, né, o meu amigo, o nível de euforia. libido e euforia tava ainda muito alto. Então, meu amigo, bora pra cima. Bora pra cima. Pois teve os percursos ali, né? Teve as dificuldades do percurso, porque realmente a gente queimou largada, porque normalmente os médicos indicam ali os seus 40 dias, né? De resguardo, pelo menos 1 mês, né? Pra quem é um pouquinho mais desesperado. A gente fez antes. Bem antes. Fizemos antes. Prova que pra mim não atrapalhou em nada. Né? Pois é. Pois é, mas do Joaquim eu me lembro com clareza que fui eu que cutuquei. Aí eu cutuquei e o Javá ficou assim: Letícia, tu tem certeza? Não tá muito cedo? Eu fico assim meio preocupado. Só que naquele momento, emocionalmente, eu tava meio que surtada. Porque eu tava assim, meu Deus. Eu queria saber se eu tava quebrada também, assim. Eu tava, assim, meio nervosa, porque eu não sabia muito como lidar com tanta coisa, e eu achei que se eu tivesse, pelo menos, aquela resposta de que eu ainda funcionava, né, nessa área, eu pensaria assim, eu ticaria isso da minha lista, tipo assim, não, isso aqui ainda funciona, isso aqui ainda vai dar certo, agora eu vou me preocupar com as outras coisas. Então, eu tava muito preocupada com isso. O que foi diferente do segundo filho, que no segundo filho a gente já queimou largada, não por isso, né? Assim, emocionalmente, eu não queimei largada pensando nisso. Já foi outro sentimento. Aí eu te pergunto, como é que foi essa questão de resguardo também do segundo? Acho que tu já respondeu até, né? Já tava mais tranquilo. Não foi problema. Pra mim é isso. Pra mim eu não tive problema com isso. Eu não olhava, eu não tinha esse negócio de minha mulher agora ganhou, sei lá... 18 quilos. Não, 18 quilos, não lembro nem de quilo. Ganhou, sei lá, uma gordurinha a mais, ou uma gordurona a mais, ou ganhou uma estria, ou ganhou não sei o que. Não tive nenhum problema com isso. Eu acho que se tem, né? Acho que a pessoa que tem problema com isso, tem que rever. Eu acho até, né? Acho que é um bom conselho. Você tem que rever mentalmente como é que você está, né? Onde estão as suas expectativas? Onde estão as suas expectativas, né? Porque, gente, se casou, eu tô falando para casais, claro, né? Casais casados. Se você casou, amigão, não tem jeito. E tem muito homem, né? Que o cara não se cuida, né? De jeito nenhum, mas quer colocar sobre a mulher um peso muito grande, né? Assim, sei lá... É difícil, eu passei dos 40 já, né? E nós vamos fazer 10 anos de 40, casados. Nunca ficou tão lindo. Pois é, e nós já vamos fazer 10 anos de casado, né? Casados. E assim, eu vejo muitos homens, né, que não se cuidam mais, que não cuidam mais do seu shape, da sua saúde, mas querem colocar sobre a mulher um peso, né, de delas se cuidarem com essa desculpa de o homem é mais visual, o homem é mais... Não, a mulher também é visual, e o homem também não é só visual, né? O homem também espera, assim, outra coisa que eu queria salientar, né? É que a beleza pode ser a mulher mais bonita, mais bem feita que for, mas o homem também, o libido masculino, né? Também é ativado pela parceria, né? Pelo respeito que ele vê na mulher dele, né?
Conta pelo mais. respeito, conta muito, né? Conta mais, conta mais. Pelo respeito, pela parceria, né? Pela confiança, né? Que ela tem nele, por isso, e assim, interessante como Deus faz as coisas, né? Isso é uma via de mão dupla, né? É dupla. Tanto a mulher é ativada, como o homem consegue, quando o homem consegue mostrar isso, mostrar que ele é o líder de casa, que ele é o provedor de casa, que ele é o protetor de casa, né? Do lar. Como o homem também, né, se sente com libido alto quando ele vê isso nos olhos da mulher, quando a mulher, né, consegue demonstrar isso para ele, né? Perfeito. E quando esse ambiente se quebra, né? Aí as pessoas começam a colocar as desculpas em outras coisas. É a estria, é não sei o que, é o gordo, é isso, né? Não tô dizendo aqui que quanto mais, é claro, a mulher pudesse cuidar, o homem também melhor, né? Ótimo. Mas tem muita gente hoje com esse tipo de desculpa, né? E se escondendo atrás de outras coisas, né? Que na verdade estão lá. É o que está de fato atrapalhando o sexo, né? E outra coisa também, assim, que eu acho que atrapalha, eu acho que você foi bem profundo nessa questão. E outra coisa que ramifica no mesmo lugar é quando existe esse super estímulo visual que ele está procurando fora de casa. Seja na tela de um celular, seja na tela da TV, seja onde for, ele acaba se abastecendo tanto de tantas comparações, de tantos estímulos, que a mulher dele nunca vai bater essa performance, esse filtro que ele tá vendo. Né? Eu vi no G1, acho que umas 2 semanas atrás, uma reportagem que saiu que a quantidade de sexo, né, de relação, das pessoas fazerem sexo mesmo tá diminuindo no mundo, né? Na época onde teoricamente está mais livre o acesso. Teoricamente, não é na prática. Teoricamente. Praticamente está muito mais, né? Do tempo de, sei lá, na década de 90, né? 80, 90, né? Era a relação. As mulheres tinham mais aquele pudor, né, e tal, tinha essa coisa toda, enfim, não tô dizendo o que é certo, o que é errado aqui, mas era assim, né, a mulher tinha mais esse negócio, eu vou me guardar mais e tudo. Hoje, né, tá muito mais solto, rasgado, tá muito mais solto, né, e as pessoas agora estão diminuindo, né, a relação sexual, o número, né, a quantidade de relação sexual, e isso explica por várias coisas. Uma, né, é essa que nós estamos comentando aqui, que você falou, a questão das comparações, né, a questão da tela, a questão da pornografia, né, que é muito comum. Você tá a 2 cliques hoje, né, 3 cliques de você clicar um site, começar a ver e começar a fazer as comparações. E o problema disso, da pornografia, é justamente esse. Ora, se a pessoa tá lá olhando para uma tela, vendo, sei lá, a figura de uma mulher ou de um homem também, porque mulher também vê pornografia, né, que ela deseja bastante, né, na hora que ele vai tá tendo uma relação sexual ali, teoricamente, na mente dele ou na mente dela, sem quase esforço, né, na hora de ter uma pessoa real, dá mais, né, dá trabalho. Você não se conecta, né, na mesma intensidade. Então você não vai se conectar na mesma intensidade, aquilo não vai ter o mesmo nível de satisfação, e é assim que começa a desandar. Talvez seja, já desandou, né? Talvez seja por isso que estão caindo aí o número de relações. Uma das causas, com certeza, é essa, né? E aí, falamos de resguardo. Eu acho que para a mulher, o resguardo ele é muito desafiador, porque ela tá mais cansada, ela tá hormonalmente muito bagunçada, ela tá psicologicamente... Coitado das mulheres. Desorganizada também, é bem difícil. Aí é cabelo caindo, é unha quebrada, ela não consegue lavar mais o cabelo que presta, ela não consegue mais se maquiar, não tem mais motivo para se arrumar, ela de repente percebe que deu 6 horas da noite, ela ainda tá com o mesmo pijama que ela acordou. Então, assim, são muitas descobertas ao mesmo tempo, e aí fica difícil também você se conectar com esse lado, com a sua sensualidade, com a intimidade. E aí eu acho que o que fortalece a mulher com relação a isso,
é exatamente essa parceria, é esse olhar. Muitas vezes a mulher não está à procura de um parceiro que vai fazer muitas coisas, mas que vai olhar para ela e dizer assim: eu admiro o que você tá fazendo, você tá se saindo bem como mãe, tá tudo bem, eu tô aqui por você, né? Eu amo você. Eu acho que essas palavras de afirmação, esse grau de companheirismo, esse olhar sendo mensurável para ela, faz com que ela se sinta menos pressionada internamente e consiga restaurar mais rapidamente a sua identidade e queira se fazer presente por esse parceiro, sabe? Queira recuperar mais rápido essa identidade feminina, essa intimidade relacional. Eu acho que isso também influencia bastante. Outra coisa é, à medida que os filhos estão ali fazendo cada vez mais parte da vida do casal, começam a surgir as interrupções, né? É você tá ali no meio do processo, desenvolvendo ali uma intimidade, um chamego, um carinho, aí menino chora, que é bebê. Aí não é mais bebê, menino é grande, agora parece que menino tem um sétimo sentido ali que ele vai bater Meu amigo, na que porta. É isso, pelo amor de Deus. Fazer uma oração ninguém explica do isso no desconecta das universo, crianças. Né? Meu Deus, eu não sei, gente, não como na casa de vocês, mas lá em casa, pelo amor de Deus, esses meninos parece que eles estão dizendo assim, papai e mamãe estão... Vamos bater na porta. Vamos bater na porta. Papai e mamãe estão no bem bom lá. Você, menino, meu Deus, eu acho que eles estão assim, brincando de boa, aí tal hora eles para tudo. Tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa acontecendo. Vamos lá agora. É interessante que é justamente essa frase que eles usam. Eles batem na porta, né? O que é que tá acontecendo aí? E é só nessa hora. Se estiver assistindo um filme, estamos realmente assistindo o filme, 2h30, ninguém aparece. Bota o filme de fachada. Não dá 4 minutos. Esquentou, menino tá na porta. Tá na porta, é impressionante. Eu acho que isso aí ninguém explica, não sei. Talvez a psicologia explique, nunca ouvi nenhuma... Tá atacando a minha mãe, eu vou defender ela. Talvez seja isso, né? Esse sentimento de vou defender aqui. Mas é difícil. Pra mim, eu vou falar pra mim, essa parte é difícil. É frustrante. É frustrante um pouco, porque... Poxa, às vezes assim, tipo... Como eu que viajo, né, e tal, aí você viajou, voltou, meu amigo, tá ali no... Cheio de amor pra dar. Cheio de amor. Tá ali já no intervalo razoável, na hora que a coisa tá começando a esquentar, o menino bate a porta, a menina, pá, meu amigo, é uma pancada pesada, tu é doido. É terrorismo. É terrorismo. Mas, assim... Como é que lida com essas interrupções? Eu vou dizer pra mim o que eu acho, né? Não sei se eu tô certo também, nunca pensei sobre isso direito. Como é que eu lido? Aceitando. Não tem o que você fazer. Muito bom. Não tem o que se fazer. Você tem que aceitar. São seus filhos, é a família. É isso, gente. Fazer o quê, né? É a sua família, são os seus filhos. O que é que você tem que fazer? Aceitar, se recompor, né? Um conselho que eu dou é veja seus hormônios, sua testosterona, ver se tá tudo certinho. Para na hora que der o tempo, amigo, você não perder tempo, né? Você não perder tempo de jeito nenhum. É claro que, no meio disso tudo, o que é importante? Vou pontuar, né? Primeira coisa, aceitando. Segunda coisa, você também tem que ir educando seus filhos. Perfeito. Você também tem que ir educando-os, dizendo que, olha, papai e mamãe precisam de um tempo a sós, né? Não bata na porta desse jeito, né? Quando papai e mamãe pedirem um tempo a sós, por favor, né? Tenham paciência. Tenham paciência, deem o espaço, né? Que nós precisamos e tudo. Acho que isso é uma coisa muito importante, porque
Não é só aceitar, é aceitar e educar. Só não adianta se irritar e se frustrar. Algumas vezes eu já me irritei e me frustrei. Claro, Algumas vezes. é natural. Né? Algumas vezes. Não é pra ser sincero, né? Então pronto. É pra ser sincero. Algumas vezes eu já me irritei e eu já me frustrei um pouco. Mas, né? O homem é um ser mais difícil de amadurecer, mas eu fui amadurecendo e entendendo que são os meus filhos, são a minha família, a coisa que eu mais amo nesse mundo, né? E família é isso. Então você tem que aceitar, mas nada impede de educá-los, né? Perfeito. O que eu acho é isso. Uma das coisas que eu digo lá em casa, que nós dizemos lá em casa, é que nós temos 3 filhos. Os nossos filhos brincam pela casa inteira, mas eu digo, eles não são obrigados a bagunçar a casa inteira, né? Não que nós tenhamos que deixá-los bagunçar a casa inteira. Eles têm o lugar deles, brincar, lá eles podem bagunçar, né? E depois arrumar. E depois arrumar. Mas eles vão bagunçar? Vão! Aí o que é que você vai se fazer? Se irritar, se frustrar? Não, você vai ensinar, né? Exatamente. O aprendizado tem o pressuposto que se necessita de repetição, né? Com certeza. Eu acho que esse aí é um ponto muito importante. Porque o seu filho, a sua filha, não vai aprender de primeira. Não vai. Então, você vai ter que repetir esse processo várias vezes. E outra coisa que eu acho que a gente precisa muito levar em consideração é que a verdade, ela liberta. Então, a gente sempre fala a verdade para as crianças. A gente não fica inventando história. A gente não fica criando um monte de coisa. Acho que dá muito mais trabalho, né? Ser criativo e inventando coisa. Então, a gente fala, crianças, agora é o momento do papai e da mamãe. A gente tá tendo um momento de intimidade. A gente tá com saudade. A gente quer ficar junto. A gente quer ficar sozinho. Nesse momento aqui, agora vocês não são bem-vindos. Depois a gente fica junto como família. E isso traz clareza para essa criança de que também eles não estão pensando assim, será se eles estão no quarto brigando? Será se tem alguma coisa acontecendo? Será se eu posso fazer alguma coisa para ajudar, para resolver? Porque a mente da criança é fértil. A criança vai para vários lugares diferentes. Então eu preciso orientar, eu preciso dar um norte, eu preciso trazer clareza para que aquela criança se sinta segura de que não. Eles disseram que está tudo bem, eles disseram que não é o meu lugar e eles disseram que vão voltar, que vai ter a minha hora de entrar, então eu vou esperar. E se for uma coisa que eles vão julgar urgente, eles vão dizer, me responde só isso aqui, me diz só isso aqui. Com certeza não é uma coisa urgente. Não é. Mas já deu certo isso em vários, Em né? vários momentos. Eles estão evoluindo. O Joaquim já fez 9 e o Joaquim já aprendeu, ele tá expert. Quando ele bate na porta, né, você diz, não, Joaquim, faça isso e isso, daqui a pouco eu vou. Né? E ele atende. Porque ele é o mais velho também, amadureceu um pouquinho mais rápido. Mas isso, né, foi por causa da repetição, né? Uma hora surte resultado, gente, uma hora surte. Né? E isso é com tudo. É com tudo. Você quer treinar o seu filho para não mexer em coisas nas casas das pessoas? Você tem que começar a treinar em casa. Você coloca um objeto ali fácil, que a criança não tem permissão para pegar, e aí a criança vai querer mexer e você vai dizer, não pegue. Você não vai tirar a mão da criança, né, do objeto. Você vai repetir, até que vai chegar o dia que a criança não vai pegar, vai respeitar os objetos e você nunca vai passar vexame, né? Ou muito mais dificilmente. Do mesmo jeito, o tempo do casal. Não sei se é porque eu já vi em filme, né? Essas coisas do casal que bota o chapéu na porta, né? E os filhos já sabem o que é que tá acontecendo. A gente nunca fez isso. Mas talvez seja uma alternativa, né? Alguma sugestão para um casal que, tipo assim, se tiver isso aqui pendurado na maçaneta, não é para você entrar no quarto, não é para você vir. Eu acho que é uma forma de você ir catequizando visualmente também aquela criança, né? De, olha, não, tem um lencinho vermelho ali na porta, então é porque agora eu não posso entrar. Não posso bater, não posso fazer barulho, não posso me meter. E você criar estratégias para ir ganhando ali uma janela de oportunidade. Uma dica que eu acho que também é muito importante, que funciona bem pra gente,
é não esperar a noite. Porque às vezes o horário de dormir é um horário complicado. Porque tem que botar menino pra dormir, tem que não sei o que, tem que não sei o que mais lá. Então, se encontrou durante o dia, faz o date aquele horário. Seja a oportunidade que for, né? Seja um horário de almoço, seja outro momento, Por isso que é importante, seja um pós-expediente. por isso que é importante estar bem, né? De É saúde. importante estar bem. Hormonalmente. De tudo, hormonalmente, emocionalmente, né? Tá bem para poder... e relacionalmente. Relacionalmente para poder você ter essas oportunidades, senão você vai perder, né? Tá perdendo muita coisa. Muita coisa. Tá perdendo muita coisa. Porque às vezes, né, esses problemas, né, essas frustrações, né, sexuais, elas acabam rompendo, né, em outras coisas, né? Uhum. E você não sabe de onde veio até, né? Você nem percebe de onde veio. Ou então, sei lá, o homem começa... não deu certo ali com a minha esposa, vou pegar aqui meu celular, então, e... Né? Aliviar. E vou aliviar aqui, né? Por quê? Porque você se frustrou, você não estava bem, né? Depois, na hora, deixou a oportunidade passar e pronto, né? Ou pior, às vezes, entra em adultério, né? Uhum. Aparece outra pessoa, outra oportunidade, a mulher que não... essa mulher não tem filhos, não vai ter nada, vai dar tudo certo, né? Então, você acaba se fantasiando, né? Uma coisa que veio daquele problema, né? Porque você não teve a habilidade emocional para resolver, acaba criando, né, que é uma ilusão, é uma fantasia que você criou para você, né? Uhum. Porque mulher é mulher e homem é homem, não tem jeito. Se você teve problema com uma pessoa, que eu reparei, uma coisa que eu cresci bastante, né? Eu acho assim, para mim, no meu relacionamento, não que isso seja fácil, é que na verdade, a maioria dos problemas que você acha que é do outro são seus. Toma! Chupa essa manga. A maioria dos problemas que você acha que é do outro, na verdade, são seus. E porque você não consegue resolver isso, né? A sua mente cria um mecanismo de justificativa para dizer é porque ele ou ela faz isso, isso e isso, e eu me sinto assim por causa disso, né? Então, quando você não resolve isso dentro de você, aí para explicar o problema que você tá, ou como você tá se sentindo, você cria uma narrativa dentro de você, e geralmente, nessa narrativa, o problema é o seu cônjuge. Né? Então, você não resolveu dentro de você. Aí o que é que você acha? Com essa daqui não é assim, com essa daqui eu vou resolver, né? Aí destrói sua família, né? Que é o bem mais precioso que qualquer pessoa pode ter nessa terra, né? E acontece que você acaba destruindo a vida de outra pessoa também. Porque aí essa outra pessoa entra na história, você vai repetir os seus erros, você vai repetir os seus padrões, porque tá mal resolvido dentro de você. Você vai reviver essas mesmas histórias, muitas vezes até maximizado alguns problemas. E aí outra família vai ser destruída, e aí outras vidas vão ser destruídas. Então, assim, é um ciclo que não se acaba, né? Não acaba. Não acaba. E aí, bebe água pra aguentar essa, né? Que foi forte. Eu vou beber também. Bebe água você também, tá ouvindo? E aí, Jeová, eu quero aproveitar, né, pra gente começar a dar agora algumas dicas de como manter a chama acesa. Eu acho que até essa questão de você estar bem, saudável e emocionalmente positivo. Tem uma coisa importante sobre isso, tá? Vou falar logo que eu não quero esquecer aqui. A gente fala de tá bem, tá? A gente fala, eu falei aqui, puxar estria, se você se preocupa ou se aquilo tá tendo algum problema com você por causa da estria, assim, beleza, tá? Continuo dizendo tudo o que eu disse. Mas não importa se você tá um pouquinho ou ela tá um pouquinho acima do peso, tem que ter aquele charme, sabe? Tem que ter você tem que manter isso a qualquer custo. Eu sei, assim, não adianta eu dizer, a maioria das pessoas, a maioria dos homens acima de 40 anos são obesos, a grande maioria, né? E uma boa parte deles são sedentários, né?
Mas assim, eu não tô falando aqui sobre Beleza. saúde, beleza, sobre não ser sedentário, eu estou falando sobre assim, aquele charme, você tem que manter aquilo, né? Você tem que ter aquilo, né? Se você não é um homem, pelo menos cheiroso, Deu ruim. pelo menos, meu amigo, não tem mulher que aguente nesse mundo, né? Eu acho que é exatamente isso, assim, a gente, falando de chama acesa, né, que é onde eu acho que cabe bem, que, de fato, eu tenho que estar bem, né, emocionalmente e tal, e se eu tiver, eu tenho condições de viver dates não programados durante o dia, Claro, o que não gera um déficit aí da minha intimidade matrimonial. Por quê? Porque eu estou disponível a qualquer momento pode acontecer, então, se a qualquer momento puder acontecer, é mais fácil de dar certo do que de dar errado. Com certeza. E aí eu não fico com aquele débito de, tipo assim, meu Deus, hoje de noite não vai dar certo, amanhã de noite vai ter outro compromisso e depois... E aí você fica sempre na expectativa de fazer à noite, na hora de dormir, entre aspas, e aí nunca acontece, né? E eu acho que isso é uma forma de você manter a chama acesa, porque você não tá acumulando débito, você tá fluindo com naturalidade dentro das oportunidades. Eu acho que isso gera até um namorico dentro do casamento, né? Porque você fica naquela expectativa de tá ali, Isso, tá legal. junto, deu tempo lavar uma louça, passou junto, encostou, dá para aproveitar uma janela. Aproveita, trata isso com leveza, com qualidade. E aí você consegue manter a chama acesa. Porque a própria, assim, eu falo por mim. Se eu sei que eu tô em casa e você tá em casa e a gente pode estar envolvido com várias atividades e tudo, vai jantar, vai botar os meninos pra fazer alguma coisa, vai fazer tarefa de casa. Mas aí eu fico com aquela expectativa de que a qualquer momento o meu maridão, lindão, pode passar a mão em mim e me chamar pro cantinho, né? Me dar uma enquadrada. Aí o que é que eu faço? Eu me preparo, eu crio expectativas, então eu não fico de qualquer jeito, porque eu quero que ele olhe pra mim e pense nisso e queira alguma coisa. Claro. Então, eu acabo me cuidando mais, eu acabo estando pronta com mais facilidade, com mais prontidão. E aí entra, eu acho que muito dessa questão do, independente de peso, independente de, né, expectativa visual que você tenha de si, né, que você projete, enfim, que você tenha que resolver talvez com seu próprio espelho, né, você ter aquele charme de estar sempre cheirosinho, de estar sempre limpinho, uma mulher que está sempre na em dias, né, o sovaquinho ok, né, não deixar as tarturanas ganhar vida. Sem a né? Aproveitando que é época de política, sem a famosa blusa do candidato, né? Sem a camisa do candidato, que agora as camisas do candidato, ela só tem cor, né? Só tem cor, né? A não ser que a galera faça aquela camisa, bota né? o número dela, pá. Bota número e tudo. Essa camisa, ela tem hora pra entrar no guarda-roupa e tem o dia de sair também, né? Ou então ela vai pra aquele cestinho da como caixa de recordação. Sei, né? Você vai, olha, eu tenho aqui a bandeira do meu candidato do ano de 2000 e tanto, 1900 e tanto. Aí é legal, você guarda nesse lugar. Mas você não fica usando, né? Por favor. Mas, ó, a gente fala muito de... A gente não, né? As pessoas, de modo geral, falam muito de camisa de candidato, mas não é só a camisa do candidato que é feia. Dá um exemplo aí, já de outras coisas feias que acontecem no dia a dia das pessoas. Tá falando de roupa, de mulher? De descuido, de modo geral, De mulher e de homem. Fala de homem tudo. Eu falei, acho que assim... Você não tá cheiroso, né? Cox, cabeludo e aparecendo. Boca, é caos. Pelo amor de Deus, né? Não escova o dente, né? Acho que isso deve ser o pior de todos. É horrível. Meu Deus do céu. É o caos. Né? Você chegar... É horrível, né? É horrível. Pelo amor de Deus, mulheres, denunciem, né? Faz assim, né? Pra poder... Denuncie, né? Não custa nada. Você dizer, né? Olha, você cuide, né? Faça isso e tal, com muito amor e carinho, né? Pode não, deve, né, dizer. E a mulher da mesma forma, né? A mulher também. Que é o pijama descasado. O pijama, a calcinha da vovó, essas coisas aí, né? Tudo, eu acho que, assim,
Você tem que ter, voltando, né? Tem que ter aquele charme, aquela coisa, né? Não é porque você tá um pouco acima do peso, teve 3, 4, 5 filhos, sei lá, que você agora também, perdi todo o meu charme. Não perdeu não, né? Você continua. Aí você, o maridão, né, e tal, tem que, reforçando o que a Letícia falou, dá umas enquadradas aí, brother, né? Que moleza é essa? Que moleza é essa, né? Tem que passar a mão, enquadrar, dar umas agarrada violenta, né? Um cheiro no cangote. É isso. Umas mordidas saudáveis, né? É bom. Sem deixar marcas, né? Eita, ficou tenso aqui. Fiquei nervosa. Tô começando a gaguejar. Pronto. Hoje tem. Tá durante o dízimo, então na escola. Probabilidade de interrupção cai drasticamente. É isso. Gente, eu acho que tá na hora de encerrar esse podcast, né? Depois dessa, a gente vai começar a se ocupar, vamos fazer alguma outra coisa, já tô salivando. As compras, né? Vamos fazer as compras, vamos fazer o mercantil. Fazer o mercantil agora. E aí, Jeová, essa é a hora que eu vou lhe fazer uma pergunta, tá? E aí você vai responder essa pergunta da forma mais rápida possível. Assim, vou tentar. Gatilho. E quem ouvir o podcast também vai responder a pergunta. Seja sincero, comenta aí, escreve a sua resposta. E a minha pergunta pra você, Jeová, é: quando você tá dirigindo? Eu tô dirigindo. Quando você tá dirigindo. Eita, tô falando devagar, não posso, tem que perguntar rápido. Não pode, tem que perguntar rápido. Quando você tá dirigindo, você catuca o nariz e brinca com a bolinha? Sim ou não? Como é? Não, catuca e tiro. Às vezes. E joga onde? Abaixa o vidro e joga fora. Agora eu vou conferir se tem o álcool em gel no porta-luva pra ver se dá pelo menos aquela limpadinha. Pelo amor de Deus, fiquei até receosa. Vou conferir. Pois é, se você que está no seu carro ouvindo esse podcast, talvez você estava catucando o nariz, bem na hora. Você vai parar e ser bem consciente do que você faz com essa bolinha e coloca nos comentários. Agora a gente tem que ir pro próximo episódio, porque senão isso aqui fica profundo demais. Cheirinho. Tchau, tchau.